Bonjour, je suis Laurent Delâche, je suis né dans le nord de la France, je suis actuellement le CEO de l'entreprise Fondever au Brésil et je suis aussi sur le canal de la TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top, agora temporada início de 2024, e eu tenho a honra e o privilégio de rever essa grande profissional e grande amiga, atriz Débora Luiz. Obrigado, minha querida, me sinto muito bem ser perto de você, tá? Eu que agradeço, Kendi, obrigada por esse convite, por estar aqui mais uma vez no programa Você é Top. Gratidão por ter a oportunidade de falar com essas pessoas, com esses internautas, que na verdade hoje é quem levam a nossa profissão, a nossa carreira avante, não é mesmo? Perfeito. Muita gratidão, amigo. É muito bom te ver, Muito sempre bom bem. também. Perfeito. Débora, o pessoal do meio também te elogia muito, porque você não é só a intérprete. Você faz também a junção daquilo que é necessário, aquela coisa, principalmente com os novatos, né? O que precisa ser, o conjunto dar certo, e até as roupas, nós vamos falar disso aí. Mas antes, queria que você falasse quantos filmes você fez, e não sei se vai lembrar quantas peças também do teatro. Você sabe que, por incrível que pareça, o teatro tem assim, é mais, como é que eu vou dizer, eu administro hoje melhor, tá? Porque o cinema é que vem de longo prazo, né? Sim. O cinema desde 76, que eu comecei com o Bugica, o nosso querido, nossa, Zé do Caixão. Então, cinema, aproximadamente, que tem algumas coisas que eu já perdi assim também, aproximadamente 52 longas e 22 curtas, no geral, né? Certo. Teatro, eu agora devo estar chegando a 32 espetáculos. Então, é assim, para mim é grandioso, principalmente, Kendi, eu costumo falar sempre, o maior aprendizado não são somente os textos que eu vivo cada personagem, escrito por cada autor, dirigido por cada diretor, mas sim a convivência com essas pessoas, a convivência com pessoas queridas da época do cinema, da Boca, da Rua do Triunfo. Foi muito, muito rico, porque na verdade era a indústria cinematográfica que mantinha o Brasil, né? Todo o mercado brasileiro de cinema. Inclusive, você sabe que outro dia eu fiquei até triste, eu não vi a matéria, tá? Mas aí uma amiga muito querida ainda gravou uma fita falando sobre que foi feito um programa de pessoas que eu não vou citar nome, porque cada vez que a gente cita nome, eu acho que a gente engrandece essas pessoas. Falando da pornochanchada, entende? De forma crítica, assim, uma coisa pesada. Então, eu acho que as pessoas devem estudar mais, procurar conhecer melhor. Antes de um jornalista entrar em frente a uma câmera e falar de um determinado assunto, ele tem que conhecer do que ele está falando. Ele tem que saber o que ele está falando. E não apenas eu acho. Porque eu acho que nós temos, eu particularmente acho nada, tenho certeza, que infelizmente no nosso país é muito achismo. É achismo religioso, é achismo político, é achismo artístico. Preconceito. Preconceito, porque o achismo leva a quê? Ao preconceito, porque eu acho, eu não conheço. Então leva ao quê? Eu falar do que eu não conheço. Então eu tenho muito orgulho de ter vivido, de ter vivenciado e feito parte da história do cinema da Rua do Triunfo. O que hoje chama muito cinema da Boca, né? Nossa, eu cinema de São Paulo, porque nessa época, né, eu assim, sempre via, ou através dos filmes, ou pela imprensa e tudo mais, mas o que eu ficava muito impressionado era o seguinte: você tinha o pessoal que era CLT, você tinha aquele pessoal que ia buscar dinheiro para fazer as produções, mas eu ficava abismado assim, o produtor roubava o dinheiro,
contratava as pessoas, tinha o diretor, contratava as locações, fazia o filme, distribuía ele pelo Brasil, né? E fazia outros filmes, ou seja, era um risco grande, assim, falava assim, eu podia dar tudo errado, eu podia dar tudo certo também. E né? tinha mais uma coisa. Então, tinha aquele negócio, era vencer ou vencer, não tinha negócio assim, se der certo ele faz, se não der certo não faz, e tinha que pensar muito rápido. Eu achava assim, que as pessoas tinham que, numa época de regime militar, uma época de censura, né? Você conseguir fazer as coisas tudo muito rápido, fazer essa distribuição e lotar os cinemas, era um feito, uma odisseia mesmo. E você sabe que os diretores, em especial, eles tinham que estar sempre à frente da mente no caso do censor. Exatamente. Então era grandioso na época, porque eu falo, inclusive existia aqueles que iam buscar o patrocínio, claro, que não mudou muito, viu? As pessoas dizem, porque a época de censura, porque a época da Embra Filmes, a Embra Filmes que patrocinava, a Embra Filme patrocinava alguns filmes ditos filmes de arte, que não era para o público, era para os grandes magnatas, na verdade. Então se interessava que fosse feito. Certo. E quem tinha acesso a essa verba eram os grandes produtores, que eram uma minoria, mas uma minoria mesmo. Vamos dizer assim, na Rua do Triunfo, nós tínhamos aproximadamente uns 28 a 30 produtores. Eram produtores que ficavam apenas concentradas ali no quarteirão da Rua do Triunfo. Nós tínhamos no máximo 4 produtores que conseguiam dinheiro da Embra Filmes. Sim. O restante todos eram produtores independentes, que lutavam, que vendiam casa, que vendiam carro para conseguir produzir o seu filme. Né? E eu costumo dizer que o interessante na época também, era o ponto forte, Kendi, que não existia tanto essa preocupação, eu estou fazendo um filme porque é para ir para festival tal, para conseguir prêmio tal, para concorrer a isso ou concorrer aquilo. Não, o nosso prêmio era a grande fila na porta do cinema para assistir o filme, o nosso público, porque era a certeza da próxima produção. Exato. Então, a alegria do produtor, quando ele via, por exemplo, os cinemas lançadores do centro, que eram os cinemas de rua, né? O Whindersson, Cine Ipiranga, Cine Marabá, Arte Palácio. Marabá e Ipiranga eram os grandes lançadores, né? Então, fila na porta desses cinemas era um êxtase, era uma alegria enorme, tanto para diretor, produtor, quanto para elenco, porque nossa, vamos ter um próximo filme logo. Porque esses produtores, eles produziam, em média, 3 a 4 longas por ano, cada um, produções independentes. E esses filmes supriam não só o mercado paulista, mas o mercado nacional. Exato. Então, era, na verdade, a grande indústria do cinema. Eu cheguei, inclusive, na Rua do Triunfo, a estar filmando com 5 produções diferentes. À tarde trabalhava com uma, à noite com outro, no dia seguinte já era outro, porque você via as combis saindo com todo o maquinário, a equipe técnica de cinema em São Paulo, eles não ficavam parados, eles terminavam o filme com o outro já esperando. Então foi uma época muito grandiosa, uma época muito produtiva, de pessoas que faziam, né? De pessoas que lutavam pela arte, porque tinha a arte no sangue. O cinema fazia parte da vida de cada um, não só produtor, diretor, equipe técnica, elenco. Nós vivíamos, respirávamos cinema. Foi lindo, né? Débora, o teu último trabalho no cinema foi A Árvore que Chorava Sangue? Longa? Não, na verdade, A Árvore que Chorava Sangue foi na época da pandemia. Isso. Esse menino foi corajoso, o Janderson foi corajoso, que ele fez em plena pandemia, que eu digo que a pandemia me rendeu tanto trabalho, por incrível que pareça, porque eu não sei se o privilégio ou se o medo de ficar trancada dentro de casa. Eu tive que arregaçar as mangas e cair em campo. Então, durante a pandemia, eu filmei, eu fiz teatro, eu fui para a mostra de teatro transcendental em Fortaleza. Eu fiz muita coisa na pandemia. Inclusive o longa, que é um longa, né? A Árvore que Chorava Sangue. Sim. Aí, depois dele, logo terminando a pandemia, outro grande corajoso, que foi o Rubens Melo,
que nós fizemos a Noite das Vampiras, que aliás estamos assim super felizes porque está em várias plataformas, tá um sucesso bacana. A Noite das Vampiras, e uma realização de mais um produtor independente, cria de Mujica, do Zé do Caixão, que normalmente enfatizo muito. José Mujica Marins foi o nosso grande pai da arte do terror. Zé do Caixão é a criação de Mujica, é um personagem apenas, né? Mas como para você falar de Mujica, as pessoas não vão relacionar que Mujica é aquele que criou Zé do Caixão, personagem Zé do Caixão. Então esse homem, além de ter feito parte de toda essa produção da história do cinema, que infelizmente é mais respeitado lá fora do que aqui, é verdade, né? John de Coffey. É, exato. Então, o Mujica tem assim, vai ter sempre muitos que seguirão o seu caminho, muitos que vão dar continuidade à grande luta desse homem que lutou pela sétima arte. E Rubens Melo é uma dessas pessoas. Tanto que hoje tem um ensaio saindo daqui e já estamos com um outro filme, que provavelmente sairá até o final do ano. Assim vai ser maravilhoso também. Outra característica, assim, dos teatros. Ele falou assim, olha, precisa fazer roupas e tal. Essa parte sua, como é que começou, hein? Você preparar o figurino também, preparar as medidas, as roupas das pessoas? Na verdade, Kendi, eu comecei a fazer figurino, por incrível que pareça, foi viajando para o Japão. Não foi nem com o teatro. Sim. Foi a época de vários problemas que aconteceram no cinema. Eu digo, na época eu disse que eu havia divorciado do cinema. Mentira, foi só um desquite rápido. Então, para ir para o Japão, era intercâmbio cultural, tá? Brasil-Japão, que as pessoas às vezes, foi dançar porque é tudo muito simples. Não, é muito complicado. É um intercâmbio real, levado muito a sério, tá? Com visto como artista, o cuidado lá fora, porque lá fora você perde a tua identidade, não é Débora Muniz, é a brasileira. Então eu costumo dizer essa coisa que eu acho que temos que ter muito cuidado ao ir lá para fora, porque você vai levar o nome de uma nação. Exato. E o bonito que você faz, o certo que você faz, nossa, os brasileiros são bacana. Se você faz o erro, nossa, brasileiro é tudo bandido. Então não é você, não foi você que fez, foi o teu país, foram as pessoas. Então cuidado muito grande que tem que ter com isso, né? E na época a minha viagem foi em 87. Então você imagina que era uma época assim muito difícil ainda, e já tínhamos que levar uma quantidade de figurino, tá? E era contrato. Dito lá, por exemplo, todo o espetáculo, que na verdade era o maculelê, chachado, a nossa macumba, tá? O folclore brasileiro, sempre fechando com samba. E os sambas são os biquínis dourados, os biquínis com muito brilho. E no contrato, esses biquínis nós tínhamos que levar particular nosso, é figurino particular, inclusive até proibido uma emprestar para outra. Sim. O restante do figurino pesado não, no caso de toda a história do show em si, que entra uma colheria, o chachado, etc., já é da empresa, era da empresa. E na época, Kendi, eram R$1.000 cada biquíni. Se você está buscando ir trabalhar, porque você está precisando, onde é que eu ia arrumar $5.000 para comprar no mínimo 5 biquínis, porque era o contrato. Sim. Então eu tive que fazer o quê? Vou aprender a fazer, eu compro 2, e você sabe que hoje eu admiro muito e tenho assim, agradeço muito a um cara, dono de uma loja enorme, que é a Casa da Fantasia, lá na Porto Geral. Na época ele tinha uma lojinha pequenininha, tá? E eu comprava material lá. Sim. Então eu chegava, eu tenho que viajar, né? Ele, Débora, vamos fazer o seguinte, eu sei que você não tem dinheiro, eu te vendo o material, você faz cheque predatado e você vai depositando para mim. Ajudou, na verdade, né? Foi. Então, para mim, eu tive essa pessoa que me ajudou muito, que hoje tem aquela grande casa, bacana, que pega quase que o quarteirão inteiro da Porto Geral, né? Então essa pessoa me ajudou muito, muita gratidão a ele. E eu aprendi a fazer, aprendi a começar a costurar com isso. Tá? E voltando, quando no teatro em si, sempre tinha assim, muitos problemas com o zíper que quebrava fácil. E o teatro você tem que trocar, a troca é muito rápida. O tecido que amassa, que tem que passar, aí a camareira acabava queimando no caminho. E eu comecei, peraí, eu
tenho que começar, pelo menos os meus ou dos espetáculos que estou fazendo, a ajudar com isso. Você levava linha, você levava... Tudo, todos os apetrechos, né? E você sabe que isso foi indo de uma forma que eu comecei a cuidar dos meus, dos outros e acabei virando figurinista. Nossa, que bacana. E trabalhando, fazendo para o espetáculo inteiro. Sim. E só que até agora, no momento, eu tenho umas 3 empresas que eu trabalho diretamente cuidando do figurino de todos os espetáculos. Inclusive da Rama Cria Produções, que é uma empresa que eu trabalho sempre, que estamos em cartaz, e viajo agora em março, Norte e Nordeste, com turnê, com espetáculo. Aí na Rama Cria eu crio todos os figurinos e confecciono todos os figurinos. Aí às vezes as pessoas falam, Débora, fotografa, passa isso para os outros. Não dá para passar, porque eu não vou ter tempo, né, gente? Sim, verdade. Então eu tenho assim bem um pouco resumido, são pessoas mais apontadas assim que eu digo, é um cuidado maior porque eu não posso expandir, porque a minha vida como atriz é o meu foco principal. Então figurinista, costureira é uma coisa, atriz é outra. Então eu digo que eu sou uma atriz que costura, uma atriz que cria. E amo isso porque você aproxima cada vez mais do elenco. E eu acho nada, tenho certeza, cada elenco é uma nova família, tanto em teatro quanto em cinema. Uma coisa que todas as pessoas que trabalharam com você, né, principalmente a Luana Dias, Luana querida, fala que você contagia lá o pessoal, né? E você vê assim, no quebra-cabeças aquilo que precisa ser dado de confiança para as pessoas, né? Para enaltecer o trabalho. Então, parabéns aí por essa... Nossa, gratidão, muita gratidão para a Luana Dias, é uma... Nossa, a Luana será sempre uma criança para mim, é uma filha querida, e que eu me orgulho muito, e parabenizo assim, nossa, que foi uma atriz, que trilhou todo um caminho como atriz, como batalhadora, e hoje é uma produtora independente de cinema. É grande demais, é muita felicidade você acompanhar a história da pessoa, ainda adolescente, pode-se dizer, e você vir se tornar mulher, tá? E produzir, ter essa paixão, esse amor do cinema. Sou muito grata ao carinho e amo, assim como uma filha. E costumo dizer, que assim, é incrível, porque cada um que vive filhos meus nas histórias, tanto no cinema quanto no teatro, é incrível que acaba seguindo junto comigo e eu tenho assim, um carinho como filhos. Perfeito. Eu não tive filhos meus concebidos por mim, mas Deus me deu vários filhos, eu tenho vários filhos dentro da minha produção. Maravilha. Débora, nós estamos em santos finais, quer que você volte outras vezes. Você pode deixar os seus contatos também, que nós vamos escrever aqui? Então, pessoal, você sabe que hoje o artista, a gente não tem mais currículo, né, para mandar para a empresa. É triste, mas é verdade. São as redes sociais, né? E eu, hashtag Débora Muniz. Só que o meu Muniz é M-U-H-Y-Z. Está aqui, tá? Débora Muniz. Sigam lá, dê suas opiniões, vejam o que está acontecendo, que eu procuro sempre postar todos os trabalhos que eu estou fazendo, trabalhos de amigos também, porque a gente vai para um ajudar o outro, não é? E foi um prazer enorme estar aqui com você, com esse teu público maravilhoso. Obrigada por tudo, gente. Obrigada, Kendi. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica atriz, Débora Muniz. Nós vamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.